Olá pessoal, voltando então para o próximo vídeo, né? Nesse vídeo aqui a gente vai vamos criar os blocos, né? E depois inserir eles no desenho, né? Blocos de lâmpada, de tomada, circuito, né? Vamos criar todos os blocos e inserir eles no desenho, tá? Inclusive vamos também fazer de portas e janelas. Não esqueçam de curtir o vídeo para que esse vídeo seja relevante, né? A gente consiga saber se vocês estão gostando ou não, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Estávamos aqui no layer de paredes. Para criar um bloco, né? Eu sou obrigado a usar o bloco, né? Criar o bloco no layer 0. Por quê? Né? Porque depois se eu estiver, por exemplo, criando um bloco no layer iluminação, em algum momento eu queira mudar esse bloco para outro layer, por exemplo, tomada, né? Eu vou querer que esse bloco mude de cor, né? E se eu fizer criar o bloco num layer específico, ele não vai mais mudar de cor, tá? Então é importante que a gente, sempre que vai criar o bloco no layer 0, tá? Que é como se fosse sem layer, né? E aí depois sim a gente coloca na hora de inserir qual layer eu quero que seja inserido, né? Mas na hora de criar não, na hora de criar sempre no layer 0, né? Então, para a gente criar nosso primeiro bloco, vamos começar aí a gente pode começar aí com a janela, né? Vamos começar criando essa janela simples, tá? Como que é essa janela? É uma janela com a espessura da parede e 120 centímetros de largura, tá? Então, 120 centímetros de largura, 15 centímetros de espessura e tem linhas internas de 5 centímetros, né? Espaçadas igualmente ali de 5 centímetros. Então vamos fazer isso. Vou pegar aqui um retângulo qualquer, tá? Pega um retângulo em algum canto. Vamos puxar aqui para o lado. Opa, não peguei o retângulo, agora sim peguei o retângulo. Clica no primeiro ponto. Segundo ponto, arroba 120 de x, vírgula 15 de y. 120 por 15 é o tamanho desta janela com a espessura desta parede, né? Aí temos aqui o nosso retângulo. Lembrando que é um único retângulo, eu tenho que explodir para ter 4 retas. Então vamos lá e explodir. Pronto, explodimos, igual no vídeo da aula, né, no último vídeo. Então tem lá agora 4 linhas separadas. Pegamos aqui a ferramenta deslocamento e fazemos agora deslocamento de 5. Por que 5, né? Porque são 15 centímetros de espessura, eu vou querer, né, espaçar de 5 em 5. Então vamos lá, fazer 5. E aí eu vou pegar aqui e vou fazer uma linha para baixo, outra linha para baixo. E está concluída nosso desenho da janela, né? Posso apertar aqui um ESC para sair da ferramenta. Temos a janela já pronta, né? O desenho dela está pronto. Falta a gente fazer o bloco janela, né? Então vou pegar aqui e selecionar tudo. Lembrando da área seleção em azul, tem que estar completamente dentro, né? O nosso desenho tem que estar completamente dentro da área em azul, né? Cliquei ali e vou para a nossa ferramenta bloco, criar bloco, né? Então aqui está o menu do bloco, esse menu bem curto, né? E vou nesse primeiro aqui que tem um asterisco em cima, né? Então vou lá criar bloco, ó, create. Então clica nele, ele vai vir a janela para eu criar o bloco. Eu preciso dar um nome, né? Observe que eu não tenho nenhum bloco, por isso não tem ninguém aqui. Vou dar o nome aqui de janela. Cuidado para não apertar Enter, né? Porque ainda não está terminado a configuração do nosso bloco. Só digitei o nome até agora, né? Muito importante, extremamente importante. Eu tenho que pegar o ponto base, né? O ponto base é aquele ponto por onde eu vou inserir a janela, né? Como que eu pego essa janela e coloco em algum canto, né? Então eu preciso colocar esse ponto base ou no meio, em cima ou embaixo, né? Em cima aqui ou embaixo, ou em algum dos cantos, né? São locais bons para a gente ter no caso da janela, né? Cada bloco vai ter o seu ponto de referência, né? O melhor ponto para ser ponto de referência. No caso aqui da janela, eu vou colocar no meio embaixo, tá? Então, vou colocar aqui, está no midpoint, olha lá, verde, o triângulo verde dizendo que é o meio.
vou clicar ali. Então ele pegou as coordenadas desse ponto e já entendeu que ali é o ponto do meio desse bloco, né? Se eu quiser colocar alguma descrição, posso colocar, né, janela de 120 centímetros, ou 120 por 15 centímetros, né? Alguma descrição, caso eu esqueça que esse bloco é, né, alguma coisa assim, tá? E aí está pronto aqui o nosso bloco. Observe que como ele é um bloco, ele deixa de ser aquelas várias linhas, né? Por exemplo, vou deixar o bloco ali, vou inserir outro bloco janela. Já aparece aqui, inserir quais blocos? Tem a janela, né? Vou colocar mais uma janela aqui. Então, se eu pegar essa janela e explodir, observe que agora eu não tenho mais o bloco, eu tenho várias linhas, né? Tem linhas na vertical e linhas na horizontal, mas são várias linhas. Enquanto aqui, né, eu tenho um único bloco. Ó, se eu clicar, eu posso inclusive, né, pelo ponto base, né, o ponto de referência, eu posso arrastar esse bloco. E 2 cliques eu posso editar o bloco, tá? Não é a mesma coisa que eu consigo aqui com minhas linhas. Ó, se eu fizer tentar fazer a mesma coisa, não vai dar certo, tá? Então, várias linhas soltas não funciona igual um único bloco, né? O bloco aqui ele é mais vantagem, tá? Então deixamos aqui o nosso bloco janela, já está pronto, né? Inclusive eu poderia vir aqui e mudar a cor dele, né? Mudar o layer, ele muda a cor, porque a gente criou o bloco no layer 0, tá certinho? Vamos fazer o próximo bloco, né? Próximo bloco a gente tem a porta. Olha lá, a porta ela é um retângulo de 80, né? Eu gosto de fazer essa porta, o retângulo e depois fazer o arco, tá? E daí, se eu preciso, eu rotaciono. Eu gosto de fazer sempre o retângulo horizontal, né? E aí, depois eu posso girar conforme eu preciso encaixar no desenho, né? Posso espelhar, ou girar, rotacionar, né? Então, depende para que lado a porta abre, se está na horizontal, está na vertical, né? Isso tudo a gente pode escolher depois, né? Então aqui a porta ela é 80, vê se tem aqui alguma descrição, aqui não tem, tá? Mas é a porta que a gente tem feito sempre, né? Ela é uma porta de 80, é o tamanho dela, e a espessura é de 4 centímetros, né? Uma porta comum. Então vou pegar aqui o retângulo, retângulo, né? Faz lá, arroba, 80 centímetros de x, e 4 centímetros de y, 80 por 4, né? Agora, então, eu tenho lá a porta desenhada. Falta desenhar o arco que mostra por onde essa porta gira, né? Por onde ela passa. Então, vou pegar aqui um arco. Observe que aqui ele vem definição ali, arco de 3 pontos, né? Mas eu não quero isso. Eu quero o arco que fala assim, ó, início, centro e fim. Tá? Início, centro e fim é o arco que eu quero. Então, vou pegar esse arco, início, centro e fim. Agora, eu vou, né, selecionar quem é o início, da onde ele vai começar. O centro de giro é o centro por onde a porta gira, é o eixo de giro dessa porta, né? E o fim, até onde ela vai girar, né? Ela vai girar 90 graus. Tá? Então, aqui, sempre pelo lado de baixo, tá? Por que o lado de baixo? Porque é o lado mais externo da porta e essa porta ela tem que ficar rente na parede junto com o batente quando fechada. Então vou pegar embaixo. Primeiro ponto, a extremidade de baixo direita. Depois o centro de giro da porta é à esquerda, né? E aí ela vai girando, ó lá. Percebam um arco onde ele começa, bem no centro de giro, né? Então exatamente por onde essa porta está girando. E ela vai até onde? Vai até 90 graus. Então aqui eu vou só digitar aqui 90 graus. Então tem lá 90 graus, né? Essa porta está concluída, né? Então o vértice de baixo que faz todo esse giro, ele passa por esses pontos aí, né? Observe que fica um pouco diferente do vértice de cima, né? Mas o mais importante para a gente é o vértice mais externo, porque ele que vai
né, fechar rente à parede quando tiver a porta fechada, né? A gente não quer que a porta fique sobressalente, a gente quer que ela fique rente ao nível da parede, tá? Então, feito, né? Temos lá o retângulo, que é a porta propriamente dita, e o arco dessa porta. Seleciono tudo, criar bloco, né? Vou colocar aqui uma porta, posso colocar a descrição, porta de 80 por 4 centímetros, né? E principalmente, mais importante de tudo, é o ponto base. Pick point para o ponto base. Aonde é o ponto base de uma porta? Sempre na referência de giro, né? Aonde a porta gira, é aonde ela encosta na parede, né? A porta encosta na parede, aonde a gente coloca lá o batente, a boneca da porta, né? Ela sempre vai estar lá com aquela fechadura, né? Aquela dobradiça, né? Falei errado. A dobradiça da porta tem que ficar sempre nesse ponto mais inferior esquerdo aqui. Então tá lá. E dá OK. Então agora temos uma porta. Ah, professor, a porta não é nessa posição, não tem problema. Sempre vou poder rotacionar essa porta, né, para onde eu quiser, né, para qual posição eu quiser, tá? Depois a gente vai fazer isso quando inserir a porta no nosso desenho. Então tá lá, janelas e portas. Tá? Aliás, podemos até colocar já esses objetos no nosso desenho, né? Ah, não, ainda falta uma última porta, uma porta de correr, né? Uma porta que ela corre para o lado. Vamos fazer isso também. Então lá, uma porta de 200 centímetros. Já vamos criar aqui. Ela está envolvida num retângulo. Então, retângulo 200 por 15. É exatamente a espessura da parede, né? Já posso explodir. Então vamos lá, vamos explodir. E aí aqui nós temos uma porta, né? Que ela faz esse transpasse um pouco também, né? Então ela vai ser uma porta ali de 1,20 m mais ou menos, né? Então ela vai ter ali cerca de 1,20 m. Posso até medir aqui no outro desenho. Vamos ter todas as medidas corretas aqui dessa porta. Vamos ver. 1,10 m, né? Ela tem 110 centímetros e a espessura de cada folha. Vamos pegar aqui a folha da porta. Cada folha tem 3 centímetros. É uma porta aí com uma espessura um pouco menor, né? Essas portas de correr, muitas vezes ela tem uma espessura um pouco menor e elas são mais largas, né? Então cada folha dela com 110 centímetros e 3 centímetros de espessura. Então vamos fazer uma das portas aqui. Arroba 110 centímetros de largura por 3, né, 3 centímetros de espessura. Então cada uma delas, né, tem esse tamanho aqui. Fiz lá de fora? Fiz. Posso simplesmente colocar aqui na nossa porta, né? Ela já está explodida aqui, né? Percebam que eu já explodi. Então vou só colocar, pegar essa porta, vou pedir para mover, olha lá, vou mover ela, vou pegar o canto inferior esquerdo e vou colocar aqui bem no meio, né? No meio da lateral esquerda. Vou pegar esse retângulo aqui e vou copiar. Vou copiar lá, botão copy, né? E agora, diferente, vou pegar o outro lado. Vou pegar o superior, lado oposto, superior direito. E vou aonde? Vou lá do outro lado e coloco também no meio. Tá? Por que no meio? Né? Porque ela vai ficar um pouco para baixo e vai fazer o transpasse, né? Ela vai ficar lá transpassada, essa região aqui no meio, né? Fica as duas folhas da porta ficam ali, tá? Então vai ficar assim. Depois tá tudo criado, é só a gente criar, né? O desenho está pronto, é só criar o bloco. Cria o bloco,
porta de correr. Pronto. Porta de correr com folhas de 110 por 3 centímetros. Né? Poderia até colocar porta de correr de 2 metros com folhas, né, de 200 centímetros. Melhor ainda, porta de correr de 200 centímetros com folhas de 110 por 3 centímetros cada. Beleza, pick point não podemos esquecer. Esse aqui eu vou querer alinhar ao meio, né? Vai ser que nem fosse uma janela. Vou colocar bem o inferior do meio aqui. E dei ok. Então tá lá uma porta de correr também. Então veja que já temos vários blocos, né? Janela, porta e porta de correr. Posso inclusive apagá-los. E aí já vamos inserir esses blocos na nossa planta. Então vamos lá. Qual layer? Portas e janelas. Vamos colocar as janelas. Janela tem na sala 1 e na sala 2. Aonde? Exatamente no meio da sala, né? Então vou colocar a janela bem no meio. Como que eu sei que é o meio? Vai ficar o triângulo verde e vai dizer que é o meio. Coloquei a primeira. Vou lá e vou colocar a segunda. Pronto. As duas exatamente no meio. Eu gosto, tá, particularmente, de sempre abrir o buraco da janela, né? Porque quando a gente esconde esse layer, olha lá, se eu esconder o layer, eu quero ver o buraco, né? Eu quero conseguir ver o buraco dessa janela. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no layer paredes e vou criar o batente. Olha lá, pego uma linha e só clico e faço o batente no layer parede. Vai ficar escondido atrás da janela, não tem problema, deixa lá. Tem uma linha aqui. Não dá para ver direito, mas eu sei que tem uma linha bem nessa posição, acabei de fazer. Vou pegar mais uma linha e vou fazer aqui, ó. Então tem mais uma linha aqui. Vamos para a próxima, lá para a próxima. Faz a linha aqui, faz a linha do lado de cá. Pronto, né? Posso agora esconder a porta e a janela, né? O layer portas e janelas. Vamos esconder ele, só desligar o layer. Olha lá, desligou, né? Então percebo aqui que tem o batente de um lado, o batente do outro lado. Eu preciso abrir o vão. Então vai lá, ferramenta aparar. Clica nela, aperta Enter. Seleciona quem quer ser aparado. Então agora eu sei que aqui tem uma passagem, né? Não pode ter tijolo, porque vai ser inserido a janela nessa posição. Então, ok. A porta de correr é a mesma coisa, né? Vamos falar, a porta de correr parece muito uma janela. Opa, tem que estar no layer correto, né? Portas e janelas. Porta de correr, inserida ela ali, né? Vou também trocar aqui para ler paredes. Vamos criar os batentes para poder fazer a abertura. Fez o primeiro batente, fez o segundo batente. Escondo agora a porta, foi escondida, e aí eu posso aparar as linhas, né? Aonde eu não vou colocar tijolo, porque ali vai entrar a porta. Se eu ligar de novo o layer de portas e janelas, tá lá, perfeito. É isso aí. Para finalizar, né, finalizar esse vídeo pelo menos, vamos colocar as portas de giro, né, as portas que o pessoal costuma chamar porta de abrir, né, porta que faz aquele giro de 90 graus. Percebam que para fazer a porta, né, além dos batentes, né, perceba que tem uma distância. Essa distância é de 10 centímetros. Isso que a gente chama que é a boneca da porta. A boneca da porta fica a 10 centímetros, é onde vai ter o primeiro batente e é onde ela gira, né? Então vamos fazer isso. Então
pego uma linha, jeito mais fácil, tá, de fazer, pega a linha, vou até aonde eu quero a porta, é aqui, então vou fazer uma linha de construção, tá? Só fazer uma linha ligando de um ponto ao outro, só para a gente ter uma referência. Daí sim, eu vou pegar um offset, vou digitar quanto eu quero de boneca, quero 10 centímetros, então 10, e faço o primeiro batente, tá lá. Próximo batente, de quanto? Do tamanho exato da porta. Essa porta, ela é de 80, então 80. Lembram dessa linha? Não precisamos mais dela. Posso apagar. Pronto, batente de um lado, batente do outro lado. Claro, eu preciso abrir essa parede, né? Ninguém vai atravessar a parede. Então, aparar, aperta Enter e apaga, né? Abrindo o vão desta porta. Então agora temos uma passagem livre pronta para que seria a porta. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir para portas e janelas e vou inserir uma porta. Aonde eu vou inserir a porta? Exatamente no vértice desejado. Pronto, perfeito. Só que ela está virada, né? Primeiro, ela está rotacionada de 90 graus e depois ela está ao contrário, né? Já vamos resolver tudo isso. Primeiro eu vou girar ela. Então, seleciono a porta. A modificação de rotacionar, então vou rotacionar ela. Por onde eu vou rotacionar? Porta é sempre pelo vértice. Então vou pegar aqui no eixo de giro. Quanto que eu vou rotacionar? 90 graus. Né? Vou digitar ou deixo o orto ligado. Olha lá o orto ligado. Jeito mais fácil, deixo o orto ligado. Olha lá o orto. Né? Deixo o orto ligado. E aí eu consigo fazer ângulos de 90 graus bem fácil. Então pronto, girou 90 graus. Tá quase. Falta espelhar porque ela ficou invertida, né? Então vou clicar aqui e vou na ferramenta espelhar, mirror em inglês. Então espelhar, qual que é o eixo, né? Vou pegar daqui e vou espelhar conforme, né, desse ponto até lá em cima. Para espelhar eu preciso fazer a linha do espelho, né? Então clica no primeiro ponto, que é o vértice, clica no segundo ponto, que é o outro lado da porta. E aí ele pede, quer apagar o objeto de origem? Sim, né? Só quero um, não quero dois. Então tá pronto. Essa é a porta. Vamos ver, vamos fazer a outra porta, né? Essa segunda porta tá bem fácil porque ela é igual, é só copiar. Então copia, copia, copia. Tudo copiado? Vamos, né? Tudo selecionado, vamos copiar. Ponto de referência, jeito fácil, né? Pego aqui antes do batente, né? Antes da boneca, bem aqui na parede mesmo, né? Parede com parede, né? Parede interna do quarto com parede interna do quarto, pego esse ponto e vou copiar ele para cá. Então tá pronto, né? Só falta abrir, tá? Então aqui, para ficar fácil, vou esconder o layer. Sim, eu quero esconder. Olha lá, só preciso abrir. Vamos abrir. Aparar. Aperta Enter. E pronto. Então, volta com ele aqui. Pronto. E falta mais uma, que é a porta do lavabo, né? Porta do lavabo, mesma coisa. Então vou criar passo a passo de novo. Vamos fazer, né? Vamos criar os batentes, a boneca, passo a passo. Então, linha. Olha lá, ela vai estar, a boneca, a 10 centímetros. Então vamos pegar uma linha de referência. Pega a ferramenta deslocamento. Desloca de 10, que é a boneca. E aí depois faz ainda o próximo deslocamento de 80, que é o tamanho da porta. Dá ESC para sair. Primeira linha era auxiliar de construção, pode apagar, né? E essas duas tem que ser aparadas. Aparar, Enter e seleciona.
Então tá lá o buraco da porta. Venho para o ler correto e vou inserir a porta no vértice de giro. Né? Nesse caso aqui ficou bem parecido, né? Só falta realmente espelhar. Então, para espelhar, olha lá, seleciona o objeto, clique em espelhar, primeiro ponto, segundo ponto. Aperta assim e está pronto. Então agora temos portas e janelas já inseridas na nossa planta baixa.